Operação da Polícia Civil aqui em São Paulo prende uma série de integrantes do PCC, entre eles a diretora de uma ONG que prestava contas ao PCC e foi recebida pelo governo federal em várias ocasiões. Vamos falar sobre isso e muito mais. Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista à CNN e nós destacamos dois trechos muito importantes. Um, onde ele fala que Michele Bolsonaro poderia ser um nome caso ele se mantenha inelegível, e outro, ele desenha por que o apoio aos presidentes Hugo Mota, que substituiria Arthur Lira, e ao Alcolumbre, o velho e ruim Batoré. Fica comigo que você vai entender tintim por tintim. Eu não posso deixar também de mencionar a respeito do ministro Gilmar Mendes querendo debater sobre semipresidencialismo, como se fosse prerrogativa do STF se debruçar sobre esse tipo de assunto. Porém, eu tenho bons sinais para mostrar para vocês. Por isso que eu falo para você ficar comigo até esse final desse vídeo, tá? Por quê? Sabe aquela musiquinha? Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Quando você vê meu filho Cramunhão se debruçando muito, é sinal de que vem coisa boa por aí. E claro que a gente está falando de coisa boa, não posso deixar de falar de alguns dos atos de Donald Trump que está colocando o mundo em polvorosa. Então vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Seu compartilhamento lá nas redes sociais ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, dá uma revisada em tudo aí. E vem comigo para esse café matinal só porque sextou. Tá bom demais. E a gente começa com ele, o lourão da tonga da mironga do Cabulete. Gente, o que esse homem tem feito em 2 dias de governo, olha, é para dar inveja em quem não tem realmente um presidente digno e honrado em seu país. Olha o recado que ele deu para as empresas. Abro aspas. Minha mensagem para todas as empresas do mundo é muito simples. Venha fazer o seu produto na América e nós lhe daremos um dos menores impostos de qualquer nação da Terra. Mas se você não fizer o seu produto na América, você terá que pagar uma tarifa. Tudo isso no melhor estilo Faça a América Grande de novo. E claro que eu coloquei lá no meu X, esse é um presidente que trabalha pela prosperidade do seu povo. E nenhum minuto sequer ele pensa em bosta de Bolsa Família dos quintos dos infernos e nem em salário mínimo. Por quê? Porque um presidente como Donald Trump entende exatamente que a pessoa, o cidadão, o indivíduo não precisa só comer, ele precisa beber, ele precisa sair, ele precisa se divertir, ele precisa gerar riqueza, ele precisa deixar patrimônio para os seus herdeiros. Então, assim, esse é o tipo de presidente que pensa realmente na prosperidade do seu povo. E a partir do momento em que cada indivíduo tem prosperidade, não é ajudinha de merda de governo comunista, não. Que daqui a pouco o salário mínimo não vai dar para pagar nem meia cesta básica. Então, quando o presidente pensa realmente... Estrela está participando todo dia agora. Quando o presidente pensa realmente na prosperidade dos seus cidadãos, ele está pensando na prosperidade da nação como um todo. Por quê? Porque o indivíduo sendo próspero, isso multiplicado muitas vezes, só vai gerar uma nação mega próspera, como é o caso dos Estados Unidos, que a gente não pode nem de perto comparar com o Brasil. E outro ato do presidente Trump vai fazer a giripoca piagem os documentos relativos às mortes de JFK, seu irmão RFK e de Martin Luther King. Teóricos da conspiração ficarão apreensivos e o mundo em breve saberá. Eu estou aguardando como ninguém a liberação a respeito dos OVNIs. Eu tenho uma opinião toda particular, quem me conhece por aqui já sabe, mas assim que ele assinar esse ato, eu venho aqui e faço outras considerações para vocês, além do que eu falei até agora, tá? Parabéns, Lourão, mete bronca aí. Gente, são mais de 200 atos, ele tá realmente descabelando o palhaço, mas é um ato mais importante que o outro. Inclusive, sobre os imigrantes ilegais, ontem já começou uma série de prisões, inclusive um brasileiro criminoso com alerta de Interpol foi preso nos Estados Unidos. Estava escondido lá nos países que eles chamam de estados, que eles chamam de estados paraíso, né? Tava lá solto, que nem, ó,
curtindo a vida, foi preso ontem. Eu só aplaudo. Aí, o Trump mandou o exército para as fronteiras do México, né, dos Estados Unidos com o México, e o tempo todo a gente ouve esse pessoal woke dizer que Estados Unidos tem que manter as fronteiras abertas, onde já se viu, tem que recepcionar todos os refugiados que quiserem sair de seus países e blá, blá, blá. Eles só não falam isso de Cuba, né? Ninguém reclama que Cuba está com as fronteiras fechadas. Ninguém reclamou que Venezuela fechou a fronteira com o Brasil, por exemplo. Mas, enfim, quanto aos Estados Unidos, eles caíam matando em cima dos Estados Unidos e da Europa, porque era um absurdo países tão prósperos assim, tão ricos, se negarem a receber os refugiados e imigrantes. É obrigação dessas nações. E aí o que aconteceu? O Donald Trump está responsabilizando o México, falou que eu vou fazer deportação em massa, todo mundo que veio daí vai voltar para aí. O que a nova presidente do México falou? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Olha a hipocrisia. Ela disse, se houver deportações dos Estados Unidos, o México só ficará com os mexicanos. Os das outras nacionalidades devem ir para seus países. Essa é a solidariedade progressista. Meu amigo, comunista é assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Já que eu serei sancionado pelos Estados Unidos por ter deixado tanta gente entrar, tudo bem, com os mexicanos eu fico. O resto, que voltem para os seus países. Você não vai ouvir uma palavra do wokeismo defendendo que imigrantes fiquem no México, permaneçam no México. Tanta gente lá de Bangladesh, do Butão, da Índia, do Paquistão, todo mundo lá no México, entrando pela fronteira do México, que era a forma mais fácil de se entrar ilegalmente. A primeira forma mais fácil, a segunda tem sido também pelo Canadá, por isso que o Donald Trump deu uma puxada de orelha lá no Bocó, que pediu exoneração lá do cargo, pediu renúncia. Mas, enfim, olha, presidente do México, não vou ficar com ninguém não, filho. Você que fique, a obrigação é sua. Vocês entenderam o que é o wokeismo, o que é o comunismo, o que é o socialismo? Quando não é má fé e nem hipocrisia, é ignorância, se bem que essas três condições geralmente andam juntas, tá bom? Hipócrita. E aí vamos falar de alguém que não tem nada de ignorante, nem hipócrita, nem falso, que é Jair Messias Bolsonaro, que pela primeira vez, de própria voz, assumiu que Michele Bolsonaro pode ser, sim, uma grande opção para a presidência em 2026, caso ele ainda esteja inelegível. Mas ele falou de outros nomes também. Vamos ouvir um pouquinho. Você falou que eu podia pedir, então eu vou pedir mais 2 nomes. Um nome interessante, Flávio Bolsonaro. Olha, nasceu em 1981, né? Está com 44 anos, se não me engano, acho que é essa conta aqui. Um excelente nome, preparado, tá? Tem uma experiência, um bom articulador, é um baita do nome. Não é porque é meu filho, assim como o Eduardo também é uma pessoa madura, tá? Tem um vasto conhecimento de mundo, inclusive. Podem ser opções, o Flávio, o Eduardo, pode ser. Sim. Michele Bolsonaro. Aí eu converso com ela quando ela voltar, agora cheio de saudades, né? Tá voltando nos Estados Unidos, eu converso com ela. Eu sei que quando você faz pesquisa, viu na Paraná pesquisa, ela está sempre um pouquinho, quase a mais de erro com o Lula. Esse evento lá fora vai dar uma popularidade enorme para ela, tá? Aí eu tenho que conversar com ela, o que eu tenho conversado com ela, nós somos casados, né? Cada um tem sua vida. Não, você casou, você tem que dividir tudo, né? É o mingau ou a falta de alguma coisa, tudo, tá? Então não tenho problema nenhum, estou 17 anos casado com ela. Seria também um bom nome, tá certo? Com chance de chegar. Obviamente, ela me colocando como ministro-chefe da Casa Civil, pode ser. Outra coisa que eu percebi nessa entrevista, não sei se vocês pescaram, mas essa jornalista da CNN está muito simpática ao presidente, né? Olha, cheia de sorrisos, caras, bocas e posturas. Eu achei. O que você achou? Deixa aí nos comentários para mim, aproveita e responde. Você votaria em Michele Bolsonaro caso Jair Bolsonaro indicasse? Quero saber de você. Uma outra coisa que o presidente Bolsonaro falou, desenhou
a respeito da eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, e tem muita gente falando que, Bolsonaro, eu não vou apoiar Batoré de novo, não vou apoiar indicado de Lira de novo, porque nós perdemos aí o perdão lá do pessoal do 8 de janeiro, porque Lira, no final do ano, disse que ia nomear uma comissão, nem montou a comissão, aquele vagabundo e tal. Gente, não se trata do que desejamos. Quando você tem que colocar a mão na massa, você tem que ter os ingredientes necessários para fazer o que você deseja fazer. Valéria, mas esses substitutos aí, são os ingredientes necessários? Não são os ingredientes necessários, mas eles ajudarão a que nós tenhamos pelo menos autoridade sobre comissões. E aí, senhores, ou a gente quer amargar de novo o que aconteceu na eleição passada, que nós entramos como nosso candidato, levamos uma trolha, entendeu? Bem naquele lugar ardida e não tivemos acesso a nenhuma das comissões. Por isso, o comunismo avançou como nunca, tá bom? Vamos ouvir o que ele vai falar. A eleição do Alcolumbre. Eu sou apaixonado pelo Alcolumbre. Não, eu sou apaixonado por ele. Tenho um relacionamento com ele. Tal pessoa, melhor, pode até ser, mas está decidida a eleição lá. E o que acontece? Nós tivemos candidato em 23, perdemos. Rogério Marinho. Então, não temos nenhuma comissão, não podemos convocar nenhum ministro, nada, e não temos mesa. Se nós repetirmos aqui essa tentativa, vão ficar mais 2 anos como zumbis dentro da Câmara. E mais ainda, quando você não pega um cargo na mesa, uma vice-presidência, secretaria, outro partido vai pegar, vai se fortalecer contra a gente. Exatamente. Do Senado, o senhor espera o quê? A mesma coisa da Câmara, junto ao... Isso é importante, olha só. Davi Alcolumbre, botar pautas em votação. Cumprindo as exigências regimentais, não nos deixe de lado. É isso que nós queremos. Não sentar o busanfão em cima, né? Então, assim, para você que discorda, faz o seguinte, vai lá no Senado e consiga 41 votos para que a gente eleja um candidato nosso. Aí eu vou concordar com você, certinho? Então tá bom. Vamos seguir aqui, que ontem explodiu uma bomba sobre a diretora da ONG do PCC, que começou a ser chamada assim, né? Mas é uma ONG realmente do PCC que presta contas com o PCC, que se reuniu várias vezes com ministérios e com o governo federal e com dinheiro pago do nosso bolso, tá? Dinheiro do nosso bolso. A ONG atuava com familiares de detentos, foi alvo da Polícia Federal por suspeita de ligação com o primeiro comando da capital. Vou contextualizar para vocês. Aconteceu uma grande operação aqui em São Paulo, feita pela Polícia Civil, onde uma mulher, foi visitar presos num dos presídios aqui em São Paulo e, ao ser revistada, ela levava, não é pendrive, aquela coisa de memória, que eu esqueci o nome agora, cartão de memória, com planos de como que eles iriam promover manifestações falsas, acusar a polícia de maus tratos dentro da cadeia, para conseguir uma vida mais leve, tudo baseado nos famosos direitos humanos, que só cuidam dos direitos humanos, tá? De posse desse pendrive, a polícia averigou tudo e também encontrou documentos manuscritos, planos manuscritos dentro do presídio. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, esses documentos aqui, e dentre todas essas ações que eu comentei com vocês, ali o PCC também estava prometendo resposta de sangue e tinha planos para matar policiais, tá? O documento encontrado detalha ações coordenadas para promover ataques violentos a agentes públicos, manifestações manipuladas, tentativa de desestabilizar o sistema prisional. Os bilhetes também apontaram o uso da ONG Pacto Social e Carcerário como ferramenta estratégica de facção, que foi essa senhora, que também foi presa nessa operação, que foi recebida pelo governo federal. Até o Deltan Dallagnol, ele fez um post interessante, que ele fala o seguinte, Luciane Ferreira, presidente da ONG Pacto Social e Carcerário, é apontada pela Polícia Civil de São Paulo como representante de uma entidade que serve de fachada para os interesses do primeiro comando da capital. O mais alarmante, a diretora foi recebida pelo menos 2 vezes no Ministério da Justiça, uma delas para discutir políticas públicas sobre violações de direitos fundamentais
nas prisões brasileiras. Deputados do Partido Novo convocaram o ministro Lewandowski para esclarecer esses encontros. É o fim do mundo, meu filho, é o teatro dos horrores. O Brasil, ele é um país que, para descobrir como ele deve penalizar o bandido, ele chama representantes dos bandidos para ajudá-los a definir políticas públicas, porque esses encontros onde essa diretora de ONG foi recebida, inclusive uma vez pelo Ministério da Justiça, é exatamente para definir políticas públicas dentro da cadeia para resguardar o direito dos manos. E aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer uma thread bem detalhada, porque o assunto é enjambrado, tá? Eu vou fazer uma thread bem detalhada lá no meu X, se você não me segue, tem aqui os links das nossas redes sociais. Porque, assim, vocês assistiram o vídeo do Gustavo Gayer hoje? Ele falou, hoje não, ontem, ele falou sobre esse assunto, e ele que é deputado federal, que tem recursos para bancar uma boa defesa com bons advogados, tem a possibilidade e recursos para dar um pulinho ali para os Estados Unidos se precisar. Ele disse, eu não vou falar mais porque senão o negócio pega para mim. Vocês imaginam eu que estou aqui largada, né? Dinheiro que é bom nós não have, porque o canal, né, não vai. Então, assim, eu vou me reduzir ao X. Mas é tudo sempre o que nós pensamos e o que nós tentamos denunciar, inclusive durante a campanha, mas fomos cerceados, né? Fomos censurados. Cuidado com o que você vai comentar e ajuda o canal, tá bom? E aí eu falo, né, que eu estou preparando uma thread e, enfim, se você quiser dar uma consultada lá no X. Enquanto isso, ministro diz que proposta de intervenção no preço de alimentos foi equívoco de comunicação. Olha, eu coloquei para vocês aqui ontem a minha opinião a respeito desse negócio de validade dos alimentos e vocês já sabem, mas assim, o Janjo apanhou tanto nas redes sociais, mas tanto, que ele desistiu e agora já veio dizer que foi um equívoco de comunicação. Ele não esperou nem o Nicolas Ferreira fazer um vídeo, né? E aí a única coisa que eu posso dizer para vocês é que esse governo é um governo muito equivocado, gente. Equivocado em demasia. Eu não sei onde nós vamos parar com tantos equívocos assim. Mas, ó, a participação da população nas redes sociais está surtindo muito efeito. Eles começaram a acreditar realmente nas redes sociais. Eu lembro que no início lá do apoio a Jair Messias Bolsonaro, nos chamavam de robôs. Vocês lembram disso? Coloca aí nos comentários. Nossa, porque é tudo bot. Não, isso não é real, isso não é orgânico e tal. Como xingar de robô não resolveu, aí eles começaram a dizer que era uma organização financiada com dinheiro público para poder criminalizar todo mundo. Então, enfim, o que está acontecendo agora? No caso lá da coisa da Receita Federal, do imposto em cima do PIX, o governo não acreditou não que era realmente aquele sentimento da população nas redes sociais. Dessa vez, com esse negócio dos alimentos, o governo acreditou. Retrocedeu imediatamente. Será que esse foi o papel do Sidônio? Dizer, para, porque eu estou medindo aqui as redes sociais e está ruim? O que você acha? Não sei. E aí, governo comunista, meu amigo, regime comunista é assim, ó, desarmamento para você, ruptura social, proteção aos bandidos, para o bandido poder fazer com seu patrimônio, com seus bens mais valiosos, né, que são os seus amados familiares, é tudo para você. Agora, para eles que são ali a elite, né, aristocrática comunista do regime, é assim, ó, a STF vai investir 84 milhões de reais para reforçar a segurança dos ministros da corte. Eu já estou orando a Deus pedindo para voltar o ódio, porque esse amor tá caro demais. 84 milhões? Gente, pelo amor de Deus, algum deputado aí, por favor, supervisione esses gastos aí, 84 milhões? Por que os ministros do STF precisam de tanta segurança? E já que nós paramos no STF, o absurdo dos absurdos, que eu deixei a cereja para o final, como sempre. Gilmar Mendes diz que a adoção do semipresidencialismo será discutida em 2025. Vamos começar pela máxima de que Gilmar Mendes não deveria estar discutindo isso, porque não é papel dele, não é prerrogativa do STF discutir a respeito de nada
que diga respeito ao povo e ao legislativo, que é o eleito direto da população, tá? Mas aí eu vou mostrar uma coisa para vocês já. Peraí. Ele disse, abro aspas, há reformas institucionais que também precisam ser discutidas. Michel Temer e eu, e outros, discutimos no Brasil um pouco lá atrás e chegamos a formular um projeto de semipresidencialismo. É um tema que certamente já está na agenda de 2025, sobre o qual nós teremos que nos debruçar. Ele está lá na Suíça, né? Agora, olha só, há pouco tempo atrás, quando que foi? Eu vou contar para vocês quando que esse assunto começou a ser fomentado de verdade. Foi quando Jair Messias estava no auge de sua popularidade antes da campanha. Ele simplesmente chegava nos aeroportos, era recepcionado por uma multidão e ele ainda não tinha dito que seria candidato e ele estava no auge da sua popularidade. E aí, quando ele lançou realmente a sua candidatura, a coisa pelo semipresidencialismo avançou e a mídia começou a pipocar isso em tudo quanto é veículo, em tudo quanto é portal, e isso sendo compartilhado também nas redes sociais. Para você entender o semipresidencialismo, é assim, ó, o presidente continua sendo eleito diretamente, mas ele divide o poder com um primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro é eleito pela elite aristocrática comunista. Ou seja, tem que ter um representante do povo, mas para que ele não governe sozinho e atenda realmente ao povo, tem que ter um representante da elite aristocrática comunista do regime. É isso, tá? Então, lembra que eu cantei aquela musiquinha para vocês na abertura? Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Será que eles já estão entendendo que será impossível que, se Bolsonaro estiver elegível, dele ser eleito? Eu não sei, mas eu lembro muito bem que quando Jair Bolsonaro despontou na plenitude de sua popularidade, eles começaram a vir com essa palhaçada de semipresidencialismo. Inclusive, o Nhonho foi até lá na Europa, acho que foi em Portugal ou na Espanha, não lembro bem, que ele foi dizer que eu vim representar o debate sobre o semipresidencialismo. Vocês lembram disso, que foi um escândalo? Pois é, agora o STF vai decidir, vai se debruçar onde nós chegamos, hein? Se isso aqui não é um regime totalitário, eu não sei mais o que significa um regime totalitário. E você apoiaria o semipresidencialismo com essa casta que se encastelou lá no poder? Deixa nos comentários para mim. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, que é muito importante para levar a nossa voz mais longe. Aqui tem um Pix, se você gosta do meu trabalho, considere seriamente nos apoiar, eduardprovaleria@gmail.com, e na descrição eu sempre deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil. É isso, sextou, brava gente, sextou. Eu volto amanhã, tá? Fazer um especial dos atos de Donald Trump. Que situação, Brasil!